Olá, meus irmãos, graça e paz. É uma alegria poder gravar essa aula para vocês, referente aí ao aniversário da igreja. Aqueles que não me conhecem, sou o pastor Klaus, sou casado com a Daniela, temos 2 filhos, a Rafaela e o Bernardo, e pela graça de Deus servimos ao Senhor e aos irmãos aí durante 8 anos. Agora estamos aqui no CTCEB em Anápolis, e também eu sou coordenador do movimento Mundo Precisa de um Pai. Então, eu agradeço de verdade o convite dos irmãos para poder gravar essa aula. Gostei demais do tema que vocês separaram para esse ano. Já vou compartilhar aqui a minha tela para você acompanhar aí os slides. Valores do passado que não são ultrapassados. Parece das frases do pastor Everson, porque ele é bom nesse negócio de fazer associação, né? Eu gostei muito e, de fato, esse tema reflete uma necessidade da igreja nos dias de hoje. A igreja brasileira, de um modo geral, precisa retornar alguns valores do passado, alguns princípios das escrituras, talvez se preocupar menos com algumas questões estéticas e valorizar aquilo que as escrituras sempre valorizou, que são questões éticas, morais, de comportamento, de expressão da nossa fé de modo prático. Então, isso são valores que nós precisamos resgatar, valores esses que nunca serão ultrapassados. Eles são antigos, mas são aplicados atualmente, e até a volta bendita do nosso Senhor, eles serão valiosos e precisam ser preservados na nossa vida e na vida da nossa igreja também. O texto que eu separei é esse daí, um texto muito conhecido, texto de Atos, capítulo 2, do verso 42 até o 47, que diz o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Esse é um texto muito interessante, porque apesar dele mostrar a realidade desses primeiros cristãos, alguns chamam esse texto do embrião da formação da igreja, ele também tem vários princípios, várias outras questões associadas a esse momento está sendo implícita nesse texto. Esse novo povo está sendo formado, e no contexto imediato desse texto, os versos anteriores, vai mostrando que perto de 3.000 pessoas se converteram. Judeus e gentios que estão ali ouvindo o discurso de Pedro se sentem impactados, tocados, começam a compreender, fazer sentido tudo aquilo que os pais deles ensinaram, tudo aquilo que se ensinava na sinagoga, no templo. Eles começam a perceber, diante dos olhos dele, vai se descortinando uma realidade, e eles vão compreendendo que aquele ato, na última Páscoa ali recente, do sacrifício, da morte, da crucificação daquele homem, era mais do que um sacrifício comum implícito pelo povo romano. Era, na verdade, o sacrifício que Deus haveria prometido. Por isso, no verso 36, Pedro diz: esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Eles estavam crendo nisso. Então, um novo povo vai sendo formado. Um novo povo agora de Deus, formado por judeus, por gentios, agora reunidos ao redor de Cristo, e por ele foram são transformados, feitos um novo povo, uma nova realidade diante de um novo Senhor que se apresentou para ele de uma maneira maravilhosa. Nesse texto aqui, nós começamos a compreender, nessa dobradiça da história, que não existe mais uma barreira ética para a pregação do evangelho e para a composição do novo povo. Não existe mais a separação entre judeus e gentios, não existe mais separação entre nenhum povo. Agora todos aqueles que creem se unem e se tornam esse povo de Deus. Não existe mais também uma barreira ritualística que exigia sacrifício de animais
para poder conter ou exemplificar ou demonstrar uma piedade, um arrependimento, porque o verdadeiro sacrifício, que é o sacrifício do próprio Cristo, havia sido feito. Não existe mais uma barreira lá no santuário do véu, porque o véu foi rasgado de alto a baixo, e agora esse novo povo, por causa desse novo caminho, que é o próprio Cristo, eles podem adentrar a presença de Deus no momento de oração, colocando ali as suas dores, as suas lutas, as suas dúvidas, e falando diretamente com o Criador de todas as coisas. E não existe mais uma barreira de entendimento, pois agora os olhos deles são abertos e eles conseguem compreender a largura, a profundidade, a grandeza da revelação de Deus na pessoa de Cristo. Um novo povo, um novo comportamento, um novo coração, uma nova mente, uma nova formação está sendo iniciada nesse tempo tão bendito de Atos capítulo 2. Não é um cumprimento aleatório. Esse texto não é somente algo que aconteceu aleatoriamente, por acaso, lá em Jerusalém, logo depois do Pentecoste. Tanto o Pentecoste, quanto todo o restante desse início aí dos capítulos de Atos, eles são, na verdade, a revelação que a promessa de Deus está sendo cumprida. Não um acontecimento histórico. Esse novo povo foi profetizado, foi dito pelo próprio Deus a Abraão de que ele faria de Abraão uma grande nação, mais numerosa que a areia da praia do mar. Gênesis 22:15. Quando Deus diz isso a Abraão, não estava apenas dizendo que os descendentes de Abraão se tornariam uma nação, como Israel se tornou. Estava dizendo que pela fé, pelo movimento do coração, da intimidade, da relação de Abraão com o próprio Deus, lá na frente, um novo povo expressaria tudo isso diariamente ao redor de todo o mundo. É o que Atos está mostrando, que a promessa de Deus feita a Abraão, que nós nos tornamos filhos de Deus pela fé, agora está se cumprindo tanto para o povo judeu quanto para o povo gentil. Uma descendência que iria muito além do que Israel entendia estava sendo formada, pois essa promessa foi feita muito antes de nascer Jacó, o próprio Israel, de nascer os seus filhos, de formar as tribos, de irem para o Egito e de lá se tornarem uma nação. Essa promessa foi feita diretamente de Deus a Abraão, claramente expressando que o novo povo, uma nova nação, seria composta. Essa é a nação santa que 1 Pedro 2,9 diz, ela está sendo formada ao redor de Cristo, baseada na doutrina dos apóstolos e profetas. E aí, pensando nisso, que seria, então, estar firmado na doutrina dos apóstolos e profetas para esse povo do primeiro século? A gente hoje tem mais de 2.000 anos de história de cristianismo, então a gente pode colocar na doutrina dos apóstolos e profetas muitas coisas. Mas quando a gente faz uma análise do texto especificamente, nós encontramos vários princípios que mostram qual era a doutrina dos apóstolos e profetas. Primeiramente, no verso 30, tem a ver com não faltar um rei no trono de Davi. O seu descendente assumiria o trono. O verso 30 diz assim: sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. O contexto do verso 30, ele tem a ver com a promessa de Deus feita a Davi, que não faltaria um rei no trono de Israel. E aqui, o discurso de Pedro revela Cristo como esse descendente de Davi que assume o trono para sempre. No verso 32, relembra o Salmo 16:10, que ele fala sobre a ressurreição de Jesus dentre os mortos. O meu servo não verá a corrupção. Verso 33 fala da exaltação de Jesus à destra de Deus, um profeta que era maior do que Moisés, como Hebreus 3:3 diz. Deus falou a Moisés que haveria no meio de Israel um profeta maior do que o próprio Moisés. E para esse povo que está ali ao redor de Pedro, nesse sermão do capítulo 2, Moisés era o expoente máximo, porque Moisés viu Deus face a face, falava com Deus, recebeu a revelação de Deus, a lei. É por causa de Moisés que o povo de Israel está em torno de alguns rituais. Então Moisés tinha um apreço muito grande, mas Deus tinha dito que viria um profeta que era maior do que Moisés,
Pedro está identificando esse profeta como o próprio Cristo. O verso 34 mostra aquilo que Jesus também falou em João 5,36, que Jesus veio de Deus. O João também diz isso no iniciozinho do capítulo dele: ele se fez carne e habitou entre nós. Então aqui há uma identificação direta desse Jesus que eles crucificaram como sendo o próprio Deus. O verso 35, foi crucificado. E conforme está lá em Deuteronômio 21, 23, era maldito aquele que era pendurado no madeiro. E Paulo, em Gálatas 3,3, diz que ele se fez maldição por nós. Ele se entregou como sacrifício vivo, sendo considerado maldito, para que todos nós que cremos no seu nome pudéssemos ser considerados bendito. Na parte B do verso 35, foi por Deus feito Senhor e Cristo. Então ele é identificado como o Messias esperado, o filho da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Então o que eu quero chamar a sua atenção para cá é que quando nós fazemos uma análise desse texto, desse acontecimento ali de Atos capítulo 2, a gente consegue remontar a verdades de Deus que vem desde lá do Gênesis, passando por tudo que o Senhor foi falando com os seus servos, Moisés, Davi, o próprio povo de Israel. Ele está presente na lei, ele está presente nos profetas, ele está presente nos livros poéticos, aí como nos Salmos. Tudo isso vai sendo canalizado para a pessoa de Cristo, identificando ele como o Messias esperado. Era um olhar de Gênesis até Malaquias e repetir o que Jesus falou: está consumado. O que a doutrina dos apóstolos e profetas sinalizam aqui nesse primeiro texto, que eles estavam olhando desde Gênesis até Malaquias e estavam repetindo o que Jesus disse lá na cruz: está consumado. E essa era a doutrina dos apóstolos e profetas. Esse daqui é um valor que a igreja precisa manter vivo, mais do que aquilo que Deus pode fazer em nossa vida. Nós temos que relembrar aquilo que ele fez na história humana. A história do cristianismo não começa somente no Novo Testamento. A história do cristianismo começa lá em Gênesis, quando o Senhor profetiza a Adão e Eva que restauraria todas as coisas que o pecado tinha quebrado. Então, esse é o contexto do que está acontecendo aqui. Essa é a doutrina dos apóstolos e profetas, essa é a doutrina, esse é um valor do qual a igreja de Praia Grande, todas as igrejas, não pode se afastar. São marcos antigos da verdade revelada nas Escrituras, da qual chegou até nós para que a gente possa, primeiramente, se firmar em nossa fé por causa dela, e então publicar, testemunhando do poder de Deus para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Esse povo tinha uma comunhão sem restrição étnica, de classe ou de bens, ou de poder social. Era uma comunhão, o partir do pão, a distribuição, o suprir das necessidades. O que está acontecendo aqui são mais do que valores que a gente deve aplicar hoje. Eu sei que a igreja de Praia Grande tem tomado esse cuidado, não é? De ter comunhão uns com os outros, de partir o pão, de ajudar as pessoas, de distribuir aqueles que não têm. Eu conheço várias histórias aí dos irmãos que, pela graça de Deus, participei também de perceber um irmão socorrendo o outro irmão em várias de suas necessidades. Mas mais do que a gente imitar essas questões práticas, o que está revelando aqui é que esse novo povo tinha um modo novo de ver o outro. Ele enxergava a outra pessoa de uma maneira diferente, não mais como alguém que estava ali aleatoriamente junto com ele ou próximo dele, mas alguém que poderia ser alvo da bênção que Deus tinha depositado sobre a vida deles. Este novo povo tinha um novo modo de ver a si mesmo, não como o fim do processo, mas como talvez um canal da bênção de Deus. Então a bênção de Deus vinha sobre eles, e o povo judeu tinha essa perspectiva que eles eram o final da bênção de Deus, a bênção de Deus vinha sobre eles, deveriam ficar com eles, que isso é um erro grave, a gente pode falar isso num outro momento, mas quando a gente olha o Antigo Testamento, o povo de Israel nunca deveria ter se autodenominado o fim do processo. Eles deveriam ser luz para as outras nações. Acabaram não fazendo. Mas o Cristo revelado abre os olhos desse novo povo e eles começam a perceber que eles não são o fim do processo. Tudo que Deus nos deu
tudo que nós somos, toda a nossa capacidade, precisa servir como um canal para abençoar as outras pessoas. Esse é um marco antigo que Deus revela nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que a gente não pode abandonar. Somos o canal da bênção de Deus para espalhar a graça, o favor e o socorro, muitas vezes, para aqueles que estão necessitados ao nosso redor ou não conhecem a verdade de Deus. Esse novo povo tinha um novo modo de entender os seus bens, que não eram apenas para um acúmulo particular, mas para servir como um instrumento para abençoar as outras pessoas. Esse é um contexto que vai abrindo a mente desse povo, esse povo vai compreendendo as coisas de modo diferente, tanto a maneira de ver o outro, como de ver a si mesmo, quanto de ver os recursos que Deus confiou a eles, e isso sendo compartilhado mutuamente, enche esse povo de alegria. Uma alegria imensa começava a invadir o coração dessas pessoas, e esse novo povo começa agora a perceber que eles eram um canal de bênção. Eles trocaram um sentimento de posse por um sentimento de bênção. Eu posso ser bênção na vida de outra pessoa com aquilo que Deus me confiou. Uma das coisas que tem barrado seriamente o avanço do evangelho no nosso país e em outros países é essa inversão desse princípio. Quando os cristãos compreendem que aquilo que eles receberam da graça, do favor, da misericórdia de Deus é algo que eles deveriam usufruir somente para si. Nunca podemos compreender as coisas dessa maneira. A sua história de vida, a maneira como você foi criado, a maneira onde você foi inserido, o que você estudou, o que você tem de bens, a maneira, os dons e talentos e habilidades que você tem, tudo isso precisa ser reconhecido, compreendido nessa nova ótica daquilo que Deus está fazendo em Atos capítulo 2, juntando um novo povo, formando uma nova nação, com um novo entendimento sobre quem eles são, sobre quem é o outro e como eles vão utilizar os recursos que Deus confiou a eles. Nós precisamos também trocar essa ideia de ter as coisas, de receber o favor e a graça de Deus por ser um canal de bênção de Deus. Deus continua sendo bom, sempre continuará. Há uma promessa dele de suprir as nossas necessidades, a gente só tem que confiar e nos dispor também a ser um instrumento de bênção na vida das outras pessoas. Isso acontecia com esse povo aqui e deve acontecer, esse marco deve continuar existindo até que ele venha. Essa é uma realidade que nós não podemos nos afastar. Então, o conhecimento da doutrina movia os corações em orações cheias de fé e gratidão a Deus. E por estarem cheios do Espírito Santo, como fala lá no capítulo 2, verso 4, de atitudes transformadas, eles vendiam e supriam as pessoas, o povo ao redor ficava maravilhado e se juntava a eles. Aí o texto diz: dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Se nós percebermos esse valor que está aqui, a nossa igreja pode avançar ainda muito mais. Eles se ocupavam de manter firme as suas convicções, manter firme esse novo entendimento que Deus estava dando. Eles estavam firmes e cheios de alegria para compartilhar aquilo que Deus estava revelando a eles, aquilo que Deus tinha confiado a eles. E nesse ambiente de ajuda mútua, de alegria, de graça, de favor, Deus operava os seus milagres através dos apóstolos e o povo que estava fora ainda desse novo povo olhava aquilo e ficava maravilhado. Quem não gosta de estar perto de uma pessoa que é um canal de bênção? Todo mundo gosta. Mesmo aqueles que não professam a fé em Cristo, quando eles estão próximos de alguém que é um instrumento da graça, um instrumento de perdão, um instrumento de bênção, essa pessoa se sente à vontade, se sente agraciada, se sente privilegiada. Era isso que estava acontecendo aqui. Era um povo firmado na doutrina daquilo tudo que Deus tinha revelado no Antigo Testamento se cumprindo. Era um povo com uma nova visão de si, uma nova visão do outro e uma nova visão das posses que Deus tinha confiado, cheios de fé, cheios de alegria, cuidando uns dos outros e testemunhando daquilo que Deus tinha para a vida deles. O que a gente pode aplicar, então, para as nossas vidas? Primeiro, mantenha a doutrina sólida. Não negocie a verdade.
Nós estamos vivendo num mundo hoje de muitas falácias sociais. Nós estamos vivendo no mundo não só de um apelo à respeitabilidade da vontade do outro, mas agora o apelo é de celebrar. Vamos celebrar aquilo que o outro decidiu para a vida dele. E muitas vezes a igreja tem se acuado nesse processo, negociando a verdade. O que as escrituras dizem é a verdade e é nela que a gente se apoia. Se nós tirarmos esse marco antigo, então nós vamos nos tornar o que, infelizmente, na Europa, muitas igrejas se tornaram, igrejas liberais, que, por, entre aspas, aceitar todas as pessoas de qualquer jeito para que elas continuem como elas estão, essas igrejas, então, ralearam a palavra, ralearam a doutrina. Nós continuamos sendo a igreja que recebe todo tipo de pessoa, com todo tipo de comportamento, para que, pelo poder do evangelho, elas possam ser exatamente aquilo que Deus projetou para elas ser. Nós não negociamos a doutrina. A verdade precisa ser mantido, é um marco de uma igreja genuína. Nós precisamos manter a comunhão sem restrição. Nós precisamos continuar incluindo, continuar socorrendo, continuar envolvendo a todos. Não interessa classe social, não interessa o pigmento da pele, não interessa nenhum dos outros fatores que talvez o mundo valorize ou o mundo discrimine. Nós precisamos manter a comunhão sem nenhuma restrição, como nós compreendemos nesse texto de Atos. Precisamos manter a alegria do Espírito, de viver com Deus, ser cuidados por Deus e pertencer a Deus. Não existe nada mais maravilhoso do que isso. Mas, às vezes, nós entramos no estado de melancolia, de tristeza, muitas vezes, sem percebermos, forçado pela cultura daquilo que a gente não tem, daquilo que se apresenta aí no Instagram, Facebook, tantas propostas de lugares que você nunca viajou, de comidas que você nunca comeu, de roupas que você nunca vai ter, e isso vai criando uma sensação de insatisfação. Quando nós pararmos para pensar sobre o que nós somos e o que nós temos, nós vamos perceber que todas essas coisas passarão, mas a verdade do Senhor permanecerá. Uma alegria do Espírito precisa ser constante na nossa vida. Isso não quer dizer que nós não choramos, não nos entristecemos, não falhamos, não erramos, não pecamos, não nos arrependemos. Não, isso faz parte da nossa vida. Mas nós precisamos voltar a nossa mente sobre quem somos. Somos o novo povo. Sobre o que temos. Temos a presença do Senhor constante conosco. Isso deveria nos encher de alegria e nos ajudar a viver o dia a dia com a graça e no poder do Senhor. Precisamos manter também um coração grato. Louvor é expressão de um coração grato mais do que um momento de canto. Louvor é ter sempre em mente gratidão por tudo o que Deus fez e faz. E isso deve incluir até momentos difíceis, momentos que são fora daquilo que a gente gostaria que acontecesse, porém a certeza de que Deus é soberano e no final restaurará, redimirá todas as coisas, deve nos manter com o coração grato. Deus sabe o que está fazendo. Deus não perdeu a mão, Deus não falhou, Deus não se distanciou. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, ele é presente e é aquele que sustenta as nossas vidas. Não existe trama de governo que coloca no poder aquele que eles querem. Deus é soberano, ele sabe o que está fazendo. Nós precisamos olhar essas coisas e no entendimento que nós temos novo das Escrituras, compreender que na soberania de Deus, ele sabe todas as coisas. Precisamos manter o nosso olhar para os que estão fora da nossa comunidade. Então, continuar promovendo a oportunidade de outras pessoas a conhecerem a verdade do Evangelho. E isso não é uma tarefa somente do pastor, dos líderes de ministério ou de alguma programação que nós vamos fazer. A igreja de Praia Grande tem essa marca de muitas pessoas mantêm o olhar para fora da comunidade, para aqueles que ainda não fazem parte da comunidade. Esse povo aqui, de Atos capítulo 2, viviam de uma maneira tão intensa com o Senhor, uns com os outros, que as pessoas ao redor percebiam a diferença. Que assim continue sendo na minha vida e na sua vida. Que as pessoas continuem se aproximando de nós e percebendo que existe algo diferente, uma alegria que excede as crises, as dificuldades. Esse é um marco que deve
permanecer em nossa vida e na nossa história. E eu quero encerrar falando com você sobre a importância desse texto para o final dos tempos. Haverá um dia que tanto eu, você, quanto todos os povos, línguas e nações viveremos a realidade máxima do que Lucas quis expressar aqui em Atos capítulo 2. Haverá um dia que todos os povos se reunirão como um só povo, ao redor de um só Senhor, para louvá-lo e engrandecê-lo por quem ele é. Isso vai acontecer. Então, Atos, ao mesmo tempo que ele é um texto de dobradiça mostrando o cumprimento de marcos antigos, ele também é um texto cheio de princípios para que a igreja viva bem hoje, até o dia bendito da volta de Cristo, aonde nós viveremos na plenitude do que Deus planejou, o que está escrito aqui, de eles terem comunhão constante, deles terem tudo comum, e deles viverem um estado de alegria e de comunhão plena e perfeita. E Deus é quem se encarrega de ir acrescentando os salvos. Da nossa parte, nós mantemos firme a nossa fé, mantemos firme os nossos valores, mantemos firmes na doutrina e então espalhamos para todos os lugares a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, até que Ele venha. E então, tanto eu quanto você, nós, e todas as pessoas ao redor do mundo, vamos viver esse estado de comunhão, que aqui, para mim, irmãos, nesse sentido aqui é só um reflexo do que nós vamos viver na eternidade, que está preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O Senhor reunirá um povo perfeitamente restaurado, para a glória e louvor do seu nome. Eu vou estar lá por causa do sacrifício dele, você vai estar lá ou pode estar lá por causa do sacrifício dele. O que nós temos que fazer é não remover os marcos antigos da verdade e perceber que as verdades do Senhor, elas nunca são ultrapassadas, elas servem para as nossas vidas hoje e vão servir até a volta bendita do Senhor Jesus Cristo, aonde então nós vamos viver a realidade de tudo que Deus planejou para nós de uma maneira plena. Que Deus abençoe muito a sua vida. Parabéns, Igreja Cristã Evangélica, pelo aniversário. Que o Senhor continue dando sabedoria, graça aos pastores, aos líderes, a cada irmão, para continuarem firmes nos valores antigos da verdade e também contemporâneos, aplicando eles na realidade de hoje, com sabedoria, graça e verdade. Deus abençoe vocês. Um abraço meu, da Dani, da Rafa, do B, para cada um de vocês. Parabéns. Deus abençoe. Fica com Deus. Tchau, tchau.